Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos do Carlos em Foco. Eita, sujou aqui esta merda. Ok, então, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, continuaremos o nosso estudo de dinâmica veicular. Certo? Nos vídeos passados abordamos ali o conteúdo do Tire Brush Model, certo? E hoje nós vamos falar de rodas. A gente basicamente vai falar do funcionamento dos pneus, mas de um ponto de vista mais, digamos, do movimento, certo? As condições de operação, basicamente. Mas antes de começar, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico formado na Federal do Ceará. Cafézinho ruim. Vim para a Universidade de Modena e Reggio Emília para estudar engenharia automotiva, que foi o meu mestrado. E depois me graduei nesse mestrado e vim para o doutorado, onde eu toco aqui um projeto de desgaste de borracha. Então, vamos falar de dinâmica veicular. Aliás, vamos estudar, né? Ainda não é o vídeo assim que eu vou abordar de maneira mais informativa, né? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de condições de operação das rodas. Então existem diversas condições, né? Diversas condições de funcionamento das rodas, certo? Basicamente falaremos já começou, quer cair no chão. Existem algumas condições de operação das rodas. Como? Frenagem, aceleração, interessante esse comando aqui, não sabia. Deslizamento lateral puro. Oh, meu Deus. Isso é uma merda. Deslizamento lateral puro. É isso. Aceleração, frenagem e posso dizer aqui esterçamento.
Estas situações são influenciadas por casos como deslizamento lateral puro, efeito de cargas combinadas, efeito das cargas verticais e não é agora que é não. O camber thrust, que é uma força produzida devido ao camber, e um momento da resistência à rolagem. Certo? Então, pneus têm uma condição de operação muito complexa, porque embora pareça simples, ele tem diversos casos. Eita, vamos terminar logo esse café aqui, porque é ruim pra caralho. Eita porra. Certo? Então, vamos começar pela manobra de frenagem. Certo? Quais são as condições numa manobra de frenagem? Geralmente, quando a gente está avaliando em termos de dinâmica, né? Bom, então, principais considerações ao avaliar ao avaliar a manobra de frenagem, do ponto de vista das rodas, são alfa
igual a zero e torque negativo, menor do que zero. Certo? Onde, para o primeiro caso, isso significa que eu não vou ter deslizamento lateral. Então, SY será igual a zero. E no segundo caso, eu posso ter sim um deslizamento vertical. Então, SX vai ser diferente de zero. Vertical não, longitudinal, certo? Vai ser diferente de zero. Então, essas são as minhas condições. Beleza. Certo. Além disso, existem dois casos extremos. Dois casos extremos. Certo? Beleza. Que são o quê? Velocidade angular zero da roda e torque igual a zero. E aqui eu vou deixar em azul, certo? Consequentemente, ixi, Maria, o que é isso? Consequentemente, não, assim, estes casos, né, velocidade angular igual a zero e torque igual a zero, estes representam as condições de deslizamento puro dada por t igual a zero, ou seja, a roda está girando livremente, sem torque aplicado, e roda travada, que é quando o meu ômega é igual a zero, significando que eu só tenho velocidade linear e a roda está travada, arrastada no chão. Certo? Então, a gente pode escrever que sigma igual a zero, ômega igual a zero, t igual a zero, e estes casos para ômega igual a zero, quando o coeficiente de deslizamento ele é infinito positivo para x e negativo para y, ou zero para y, né? E quando é o caso de rolamento puro, né, torque maior ou igual a zero, eu tenho que o coeficiente de deslizamento ele é zero tanto para x como para y. Perfeito. Certo?
grande ponto aqui é o quê? Qual é o mais importante desses dois? Destes casos, a roda travada é o mais significativo. Certo? Destes casos, a roda travada é o mais significativo, dada por ômega igual a zero. Pois representa uma grande perda, certo? De eficiência de frenagem. De frenagem. Certo? Vamos dar uma olhada aqui de como seria um gráfico de força, né, tangencial, né, da roda, no caso, não é tangencial, é a força longitudinal, força de frenagem e o deslizamento, né, o SX. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho, geralmente esses gráficos admitem essa curva aqui. Eu tenho, essa curva vai atingir um pico e depois vai decair assintoticamente para um valor constante. Certo? Então vamos ter um valor de pico, mais ou menos por aqui, um valor P. Esse valor é tão pico que é maior do que a seta que eu fiz. É uma incompetência medonha. Certo? Temos aqui Fx e aqui temos Sx. E aqui P. Certo? Então temos uma força aqui. Temos uma força correspondente a P. E aqui temos um deslizamento correspondente a essa força, ao pico, né? Então o que a gente pode dizer aqui? Que existe um valor ótimo, né? Certo? Então, plotando a curva força longitudinal, deslocamento deslizamento longitudinal, nós vamos observar, observa-se que um pico é atingido
um pico é atingido a um determinado valor de SX, certo? Certo? Como a gente pode ver aí. Então, depois desse valor, essa força de frenagem vai decair. Certo? Uma vez que SX se torna maior que SP, certo? A força de frenagem vai decair, certo? Vai sofrer uma redução. De fato, esse parâmetro, o SX, ele depende, né, da velocidade linear, da velocidade angular. A gente já viu esse parâmetro em outros vídeos, né, de como se calcula ele, né, e do torque, certo? Mas ele também depende muito da performance do pneu, da capacidade do pneu, né? Capacidade de quê? De gerar atrito. E isso depende do material, também depende um pouco da superfície da pista, certo? Beleza, então vamos escrever aqui. O valor Pô, já escrevi o valor lá em cima. O quanto SP não o quanto FX cresce. Não, espera, não tá legal. Espera aí. Porra. O parâmetro SX é influenciado por V, que é a velocidade, ômega e T. E também por atributos relacionados a as capacidades do pneu. Então vamos botar a performance do pneu. Não. Performance.
pneu. E isso pode ser o que? Material, certo? Pode ser o composto de borracha, o composto da borracha, né? E também por atributos relacionados à performance do pneu e coeficiente de atrito gerado. Quando o coeficiente de atrito é baixo, Sx vai aumentar e pode tender a 1. E tende a unidade. Esta é a condição máxima, ou seja, deslizamento. E a gente pode ver isso no gráfico. Certo? Eu vou ter o meu máximo geralmente por aqui. Certo? Quando Sx seria igual a 1. E daqui para cá, Fx seria constante, né? Então aqui sofre um decaimento de Fx. Certo? O Fx aqui reduz. Eu tenho aqui uma subida acentuada, que é uma fase razoavelmente linear. E depois eu vou ter uma condição não linear. Certo. Beleza. Para pneus de rua, para pneus de uso civil, esse SP ele gira em torno de 0,15, certo? Ele fica ali em torno de 0,15.
Beleza. Então a gente pode usar esse valor para fazer alguns cálculos, como o cálculo do coeficiente de deslizamento, o sigma, né? O T, no caso, o sigma x é o prático ou é o teórico? Teórico. Vamos tirar a dúvida. Eu acho muito engraçado quando eu boto as coisas na internet pra pesquisar e eu encontro meus próprios sites. E aí eu vou ver um texto que eu escrevi que eu não me lembro mais que eu escrevi. E muitas vezes o que eu tô procurando tá lá e eu esqueci que tá lá. Muito interessante isso. Ai, Jesus. Senhor. Sigma é o coeficiente teórico. Certo? Então a gente vai calcular aqui o coeficiente de deslizamento prático. A gente vai pegar o coeficiente de deslizamento prático, S, e vamos usar para calcular o teórico. Beleza. Então podemos calcular o coeficiente de deslizamento teórico. Ok. Ok. Então, sigma x, como que eu calculo sigma x? Sx dividido por 1 menos Sx. Logo, isso aqui seria 0,15 dividido por 1 menos 0. Ponto não, vírgula. Aqui é português, aqui BR é vírgula, esse caralho, né? Isso aqui vai me dar em torno de 176, certo? Logo, sigma x, pico de força para frente, quer dizer, para trás, no caso, né, que eu chamo a condição de frenagem, seria aproximadamente igual a 0,176. E aqui nós vimos que como pegar aí, como investigar uma condição de operação de frenagem. Beleza. Segundo caso, próximo caso, e vou fazer para aceleração. A condição de aceleração ela é análoga. Certo. Então agora condição de deslizamento lateral puro.
De novo, sempre que a gente vê condição de rolagem pura, não sei o que puro, certo? É porque a roda, ela não está sofrendo, não está exposta a nenhum torque de operação. Não tem motor ali. Isso é muito aplicado em medição de pneus, testes de pneus feitos em tambor, certo? Porque a roda está girando livre ali, né? Ou então feitas em trailer. Você instala a roda no trailer. O trailer que eu digo aqui é um pequeno reboque, né? E você sai arrastando aquela roda ali, certo? Para testar os pneus. Beleza. Esta é uma condição. Isso aqui tá muito bad vibe. A dinâmica veicular é bad vibe mesmo. Esta é uma condição na qual o pneu não está exposto a um torque motriz certo? Porém, está esterçado em um significante ângulo de deslizamento alfa, que é o que? O conhecido slip angles. Certo? Beleza, então a condição agora é carga lateral sem torque, mas com slip angle. Dessa forma, para um pneu sob carga lateral, pode-se escrever o que é que eu posso escrever? Então, nosso torque é zero. Pure rolling condition. Condição de rolamento puro. Alfa é diferente de zero. Certo? E o nosso sigma y, nosso coeficiente de deslizamento teórico, ele vai ser aproximadamente igual a tangente de alfa. Isso aqui são três, não é nem condições, são as condições que eu posso assumir para esse caso. E tem uma em especial aqui que é o alfa diferente de zero. Se eu tenho um alfa diferente de zero, se eu tenho um slip angle, implica dizer que a minha força lateral ela vai ser diferente de zero. Implica dizer também que o meu coeficiente de deslizamento prático
vai ser diferente de 0. Eu só não sei quanto. Vamos trazer isso aqui um pouquinho para cá. E subir isso aqui. Então a gente pode também escrever, certo? A gente pode escrever, desenhar o mesmo gráfico. Vamos copiar aqui para ficar mais rápido. Copy. Não, Neandertal. Burro. Paste. E TOF. Deixa eu só ver se tá aqui no lugar. Tá aqui no lugar. A gente pode fazer o mesmo gráfico, mas vamos adaptar. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Aqui não é FX, é FY. E aqui é SY. Certo. Beleza. Aqui eu posso até, para ficar mais legal, eu posso até desenhar um outro gráfico. Certo? E aqui seria pneus de competição. E aqui seriam pneus de uso civil. Certo? Então veja que temos picos em momentos diferentes, certo? Vamos escrever aqui também. Tá mais ou menos aqui, esse pico tá mais ou menos aqui. TOF. Temos aqui o SP para pneu de corrida. Vamos só afastar o gráfico. E aumentar aqui a região. Aqui também vai embora. E eu botei aqui o FP para pneu de corrida. Ah, sim, aqui eu não vou ter deslizamento lateral, eu vou ter slip angles. Geralmente, gráficos de forças laterais são plotados com relação ao slip angle. Aqui vai embora. Aqui também. Então aqui eu vou ter alfa máximo. E eu vou ter aqui outro alfa máximo. Ou seja, pneus de corrida requerem um slip angle um pouco menor para produzir o seu pico de força lateral. Ok. Pode-se observar que a força lateral depende fortemente do ângulo de deslizamento.
muito em cima. Vamos abaixar um pouquinho. Do ângulo de deslizamento. Para pneus de uso civil. O que é pneus de uso civil? Pneu que você compra no supermercado, na oficina, né? Na autopeça. Por que eu faço essa distinção? Porque pneu de corrida, e eu tô falando de corrida mesmo, categoria de alto nível, eles têm... Não é que a construção é diferente, mas eles têm uma composição diferente e a forma como ele funciona é diferente. Geralmente, em termos básicos, o pneu de rua ele é duro. Ele precisa durar. Então, geralmente, ele é um composto duro e que não lida muito bem com temperatura, certo? O pneu de corrida, não. Ele precisa aquecer para aderir ao asfalto. E isso se obtém com diferentes compostos na borracha, no compósito, no material compósito que é o pneu. Ok? Então tá, para pneus de uso civil, o alfa oscila entre menos 15 graus e mais 15 graus. Certo? Nesse caso aqui, seria o quê? Nesse caso aqui, seria cerca de 12 graus. Certo? Valores comuns de alfa para se produzir o pico de força lateral são em torno de 12 graus. Certo. Só que tem um outro aspecto importante. A área de contato da roda ela não é uniforme. A gente pensa que é, mas não é. Então é mais ou menos assim. Então temos aqui um gráficozinho. Aqui seria X. Aqui seria Y.
temos aqui nosso pneu. Certo, o nosso tire. Aqui o nosso pneu. E nós vamos ter uma área de contato. Que são 2 pontos da área de contato. Certo? E dessa área se produz uma força lateral. Não, dessa área há a velocidade aqui produzida, né, pela força tal. Essa velocidade ela vai estar no ângulo alfa, que é o nosso slip angle, que a gente já conhece. Certo? Só que tem um pequeno problema. Como eu falei, a área ela não é linear assim ou assim. A área de contato não é isso. Na verdade, a área de contato de um pneu é mais ou menos isso aqui. Certo? Aliás, essa parte aqui tá até um pouco errada. Como ele tá dobrando para lá, aqui ia ter que ficar mais ou menos assim. Essa é a área de contato do pneu. Certo? Essa é a área de contato do pneu. E tem mais uma outra treta. Certo? Por quê? Porque aqui, certo, eu vou ter uma condição chamada stick, que é o que? Uma adesão, agarramento, tá grudado. Mais atrás, certo, eu vou ter uma condição de slip. Ou seja, tá deslizando. E tem uma outra coisa importante nesses casos. O stick, ele é linear. O slip é não linear. Aí é foda. Certo? Aí é foda. E aí que bicho pega. Aí nós pegamos o nosso gráfico, colocamos aqui pro lado, fazemos um copy, um pastel, só para botar outro gráfico aqui do lado. E eu vou apagar tudo. Certo? Então eu vou pegar aqui. Aqui eu vou ter FY.
E vou dizer que este eixo aqui é um momento em torno de Z. Certo? Como é que vai ser essa curva de momento? Vai ser mais ou menos assim. Então nós temos, como a gente pode ver, nós temos uma seção linear, a mais ou menos temos uma região linear e logo em seguida temos uma região não linear. Então pneus operam num misto de linearidade e não linearidade. Certo. Então o ângulo de deslizamento resulta em uma variação das forças laterais. Ok, vimos isso. Certo? No entanto, a distorção da área de contato certo? É resultado de variação nas forças ali, ground forces, forças na superfície. São forças que são produzidas ali, na superfície, devido ao contato. Certo? Então a distorção é uma consequência das forças produzidas no contato, certo? Além disso, existem regiões de adesão
que é o stick, certo? E de deslizamento. Que é o sleep. Certo? Esta última é não linear. Representa também o comportamento não linear. Certo? Aí o que é que acontece? Então podemos escrever que as forças laterais são Fy em função de alfa e em função da força Fz, força vertical. Onde eu tenho aqui o y maiúsculo em função de alfa e de Fz. Esse y maiúsculo são peraí, só corrigir isso aqui. Isso aqui se torna Fy igual, agora sim, y em função de alfa e de Fz. Mudou porra nenhuma, mas isso aqui significa o quê? As equações constitutivas que a gente viu lá no começo. Certo? Beleza. Só que eu até mencionei antes que há também outros parâmetros em jogo, como a estrutura do pneu, né? As propriedades do material, as capacidades do pneu, que tem a ver com propriedades de material, superfície, temperatura. Então, Fy seria o y, né, o maiúsculo, alfa, Fz e outros parâmetros, certo? De forma que isso aqui é comumente chamado de função característica
do pneu. Certo? Então podemos dizer que as forças laterais são também funções de outros parâmetros envolvidos. Envolvidos no funcionamento do pneu. Como pressão, temperatura, e parâmetros estruturais. Entendes? Entendes? E aí, opa, logo Fy se torna a função característica do pneu. Certo? Função característica do pneu. Então vamos pegar essa função e vamos derivar parcialmente. Certo? Partial alfa, ou seja, em função, vamos derivar parcialmente pelo ângulo de deslizamento. Certo? Certo? Então, para a condição que alfa tende a zero e a força vertical é constante, certo? Isso aqui vai retornar o quê? C vezes alfa em função de Fz. Começando a avisar já, quer cair no chão. Certo? Então, derivando-a parcialmente em alfa, obtemos isso aí. Isso significa que
Isso significa a condição original de força lateral, que geralmente é dada pelo corner stiffness e o ângulo alfa. Onde o corner stiffness é o parâmetro C. Certo? E o alfa, como a gente vê, ele acaba sendo uma função da força vertical. Certo? Normalmente, pneus de uso civil produzem uma força lateral de 25 kN, né? Vamos pegar aí, né? Uma força lateral de cerca de 25 kN. Em pneus de competição, a estrutura mais rígida resulta em um ângulo de deslizamento ótimo de 6 graus e um cornering stiffness cerca de 4 vezes maior ao mesmo de pneus civis, certo? Então temos aqui já alguns dados, né? Então, a gente pode até pegar aqui o gráficozinho. Copy. Se a gente vê,
F. F, Y. Em função de alfa, temos na realidade Fy, que é uma função de mz em função de alfa para um Fz CTE constante. Por que eu tô aqui falando de Fc constante? Fixando Fz se obtém o torque de autoalinhamento, que é o self-aligning torque, apenas em função do ângulo de deslizamento. Alfa. Certo? Então veja, isso tudo é para casos de quando nós estamos conseguindo fixar a carga lateral ou a carga vertical, e assim eu consigo ver a influência dos parâmetros. Ou seja, o que eu estou falando aqui são de condições experimentais de teste. Porém, isso nos ajuda a entender o comportamento do pneu. É difícil ver isso num carro porque a carga vertical está variando toda hora. No próximo vídeo eu vou entrar na parte que a gente vai ver o efeito combinado das cargas. Então já fecha aqui. Hoje a gente acaba de estudar. Estou cansado. Página 37 e nos vemos no próximo vídeo. Então, veja, eu posso aplicar isso diretamente no meu pneu? Olha, pode. Essas teorias é para que você compreenda o funcionamento do pneu. Essas funções que eu usei aqui são aproximações de eu vou fixar a carga, eu vou deixar sem torque, né? A própria condição de pure rolling é uma condição que é difícil de obter num carro. Porém, você pode medir na roda sem tração, né? Então tem que saber o que está fazendo. O ponto são coisas feitas em condições experimentais para eu ver o comportamento fundamental do pneu. E através dele você consegue entender por que o automóvel funciona de uma determinada forma. Ok? Então, terminamos aqui. Eu sei que você não entendeu, porque eu também não entendi. Nos vemos no próximo vídeo. E agora eu vou jogar Gran Turismo. Até lá.